Oi, gente. Vamos esperar o pessoal entrando para a gente começar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pensão alimentícia. Vamos falar aí dos aspectos jurídicos. Eu vou falar um pouco da questão emocional, do quanto isso impacta as crianças. Estão entrando, daqui a pouco a doutora Soraya vai entrar também para conversar com a gente, para dar aí as orientações aí da parte jurídica. E aí quem for entrando que conhece alguém que está passando por essa situação, eu sei que tem muitas mães aí que têm dificuldade com essa questão, com os filhos. Olá! Olá, Cintia Ronda, tudo bom? Oi, Carlos, oi, Beth, tudo bom? A Soraya já entrou também. Oi, Nairane, tudo bem? Vou dar um tempinho aqui pra gente começar. Oi, Érica, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, que bom ter vocês aqui. Quem tiver dúvidas pode fazer as suas dúvidas aqui na caixinha, que a gente vai tentar responder ao longo da live. Legal. Beijo, Nairane. Bom, meu nome é Ana Clara, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho como perita nas varas de família. E esse meu trabalho lá já há 7 anos. Bom, veio despertando aí essa vontade de poder trazer essas informações sobre esses conflitos de família que eu tenho visto. E, enfim, eu acredito que quanto mais informação a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode se transformar enquanto pessoa. Mais a gente pode cuidar dos nossos filhos de um jeito consciente, né? Sabendo que as nossas ações impactam diretamente na formação da personalidade deles. E é claro, né, gente, isso vai se refletir no futuro. Então, se a gente quer ter filhos felizes, pessoas bem-sucedidas, pessoas alegres, e bem-sucedido para mim é ser feliz, né? Fazer aquilo que ama, ter bons relacionamentos, acreditar em si mesmo. Nós precisamos ajudar que as crianças se desenvolvam hoje, que desenvolvam amor próprio hoje. E muitas vezes o que eu vejo é que as crianças ficam no meio do conflito e se envolvem com questões que elas não têm maturidade para lidar. E a pensão alimentícia a gente vê que assim, olha, 80% dos casos que eu atendo, que eu faço avaliação, perícia, a gente sabe que a questão financeira é um complicador muito sério para os pais, né, e para as crianças, para que esse conflito fique cada vez maior. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou chamar a doutora Soraya para entrar também e a gente vai fazer uma introdução e aí responder as perguntas de vocês, tá? Vamos lá. Oi, Solange, boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Oi, Soraya, tudo bom, querida? Tudo ótimo e com você? Tudo bem também. Nessa noite quente, deliciosa. Nossa, Aqui em São Paulo, pelo menos, está bem quente, bem gostoso. aqui em São Paulo também. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês: vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Perfeito. Quer dizer, vamos ver se o pessoal tá... Eba, a Erika falou que tá bem. Então tá ótimo, obrigada, Érica. E aí, Soraya, vamos falar então sobre essa questão da pensão, que eu sei que é algo que perturba muito as famílias depois da separação, e muitas vezes até quando a mãe e o pai nunca foram casados, nunca tiveram relacionamento, mas a gente sabe que é um complicador, né? Discutir valores, né? Saber aí o quanto que custa criar uma criança. Polêmico. E é o questionamento de muitos genitores, né? E não é só com relação à criança. Alimentos envolve todo o grupo familiar.
E isso envolve avós, ex-cônjuges, crianças, parentes ou irmãos que têm algum tipo de necessidade especial que precisa de um auxílio financeiro. Então, alimentos, ela não engloba só a criança ou o casal. Ela pauta, assim, relacionamentos familiares. Então, os avós também podem ser acionados para pagar alimentos para um neto, por exemplo? Sim, sim. Eles podem ser acionados para pagar alimentos para o neto. Existem... a lei que trata de alimentos, ela tem várias áreas, vários ramos, né? Ela foi criada justamente para isso, porque até então, antigamente, ninguém tinha essa preocupação em prover o sustento daquele que se faz dependente, né? E nessa história toda veio essa obrigação, que não deveria ser, né, por questões éticas, caberia ao próprio pai, filho, irmão, ex-marido, ex-esposa, ter o bom senso de ajudar aquele que mais precisa, né? Então a lei veio só para regulamentar isso. Só para transformar o que é moral em obrigação. Sim, sim. E quando seus clientes te procuram, Soraya, qual que é a principal dúvida que eles trazem em relação a esse tema? Eu vou falar um pouquinho quais são as modalidades primeiro para você ter uma Legal. noção, porque daí a gente já vai versando sobre cada tema, né? Existe, assim, alimentos compensatórios, quando você tem um padrão de vida e uma das partes se afasta de você, e ela acaba... Você não tem mais aquele padrão que você tinha quando estava com ele. Então, você tem a obrigação de custear e manter aquele nível, né? Às vezes criança, às vezes até enteados pode acontecer. Entendeu? Aconteceu isso com uma celebridade grega aí, acho que é a Tina Onassis, não lembro o nome dela. Ela casou com um brasileiro e acabou se separando, e a filha dele acabou pedindo alimentos para ela para manter o mesmo padrão de vida. Sim. Temos também os alimentos, que é o que você perguntou agora dos avós, são chamados alimentos avoengos, né? Que os avós pagam aos netos, em caso na ausência do pai, quando o pai não tem a possibilidade de pagar, ou ele paga a título complementar. Às vezes aquele pai só pode pagar R$50, mas os avós podem pagar mais. Então ele paga a título complementar. Nós temos também os alimentos gravídicos, que são os alimentos antes do parto, né? Aquela mãe às vezes está desamparada, não tem emprego, não tem como se sustentar durante a gestação, e aí ela pede os alimentos gravídicos. Depois eu vou explicar cada modalidade certinho, bonitinho. Os alimentos naturais é aquela pensão alimentícia comum que você paga para uma criança, para suprir o essencial para a sobrevivência dela. Às vezes não se pauta em escola, às vezes se pauta realmente em alimento, em comida. Né? Dependendo das condições que essa família tem. Dependendo das condições dessa família. E tem os alimentos transitórios, que são aquele por um curto período, até que a pessoa se estabilize e consiga prover o seu próprio sustento. Então, são essas modalidades de alimentos. Legal. E o que causa mais dúvida aí sobre esse tema que você percebe? A pensão alimentícia mesmo. Porque assim, o que é mais comum são mães ou pais buscando a pensão alimentícia. A maioria deles tem o entendimento de que o que não mora com a pessoa, com a criança, precisa pagar tudo, custear todas as despesas. Porque, afinal de contas, quem está morando já dá aquela administrada na escola, nas roupas, na saúde e tudo mais. Só que não é assim. Os alimentos, eles são pagos na proporção são proporcionais, de acordo com as necessidades da criança, né, ou da pessoa que precisa, e de acordo com as possibilidades de quem vai alimentar. Então, às vezes, nós temos aqui eu vou falar mais de criança, que é o mais comum. Nós temos um genitor que ganha
30 mil reais, mas está com a guarda da criança. E tem outro que ganha um salário mínimo. Ele vai pagar na proporção do salário mínimo dele. Então, você vai ponderar se é possível ou não ele contribuir mais. É a necessidade da criança e a possibilidade dos pais, que é ponderada aí pelo juiz, né? Exatamente. Porque, assim, via de regra, se a criança gasta R$1.000 por mês, cada pai contribui com 500. Entendeu? Independente de morar com ele ou não. Mas cada um deles dá uma contribuição. Entende-se isso, entendeu? E quando o pai não quer pagar? Esse é o drama. Nós temos um problema que o pai acha que quando ele se separa, quando dá a ruptura, ele não deve mais nada para aquela família, né? É muito comum, muito comum. E eu não falo isso só dos homens, tem mães também. Tem mães agora, porque como nós comentamos na outra live, tá muito equilibrado essa obrigação. A primeira coisa, o pai ainda não tem obrigação de pagar enquanto não surgir uma determinação judicial. Essa obrigação não existe ainda para ele. Ele paga porque ele se sente obrigado àquilo pelos conceitos morais dele. Mas a obrigação mesmo não surgiu. A partir do momento que o cônjuge tenha, o ex-cônjuge tem o convívio da criança, ingressa com uma ação e o juiz determina o pagamento, às vezes, logo que se entra com a ação, às vezes só ao término, depende da modalidade de pedido, aí sim surge a obrigação dele. Aí sim ele vira um devedor se ele não pagar. E ele pode pedir retroativo? O retroativo a gente só pede quando o juiz já determinou que ele tem obrigação. Antes de determinada obrigação de pagamento, não existe retroativo. Tá. Porque só surgiu após a determinação judicial. Então, não adianta você ter uma criança de 2 anos, entrar com uma ação hoje e querer os 2 anos da vida da criança que o pai não pagou. Não, vai surgir naquele momento a obrigação dele. Então é importante que as mães façam, né, esse ingresso com uma ação na justiça. Quanto mais cedo, melhor. E eu vou falar a título de exemplo, existem mães que acabam protelando para não regulamentar isso, e aí o filho acaba alcançando uma idade que nós chamamos de relativamente capaz de gerir a vida, né, de cumprir os atos da vida civil. E na hora que esse filho fala assim, não, eu quero regulamentar, ou a mãe fala, eu quero regulamentar isso porque ele está abusando desse direito, essa obrigação não está contribuindo muito, quem vai ter que dar a cara a tapa é essa filha, esse filho. Porque a partir de que idade? A partir dos 16. Porque ele já não é mais uma pessoa assistida pela mãe, que a mãe dá aquela assistência, não, é representada pela mãe, que a mãe representa ele em todos os atos da vida civil, porque ele não tem a capacidade civil para isso. Quando ele se torna relativamente capaz, a mãe só fica ao lado. Ela não responde por ele. Mas isso emocionalmente é complicado, né? Porque você imagina que um garoto ou uma garota de 16 anos na frente do juiz, contra o pai, porque é isso, no processo você está contra alguém, né? A menos que haja um acordo aí, é o juiz que vai decidir, né? Exato. Sua câmera mudou um pouco de lugar. É que a minha equipe passou aqui e ela enroscou em alguma coisa. Pode abrir pra mim. Ainda bem que aqui no improviso a gente arruma tudo. Live é assim. Ótimo. Só um pouquinho. Então. Ô Fê, vê as perguntas que deixaram na caixinha. Que tem algumas perguntas na caixinha. Oi, desculpa, Soraya, porque teve umas perguntas que foram deixadas na caixinha e aí a gente precisa respondê-las agora. Com relação àquela parte do adolescente, né, do jovem, pleitear os alimentos contra o outro genitor, fica uma situação muito delicada. Fica muito delicada,
porque ambos ficam com raiva um do outro. Aquele porque não quer ceder o valor que o outro entende justo, né? E o que está pedindo, porque não é justo que ele age assim comigo. Eu sou filho dele também. Sim. E aí se misturam, né, questões jurídicas com questões emocionais, né? Eu confesso que é uma sala de audiência bem tensa. Bem tensa. Eu imagino. E muitas pessoas se controlam ali para não chorar, porque é uma situação bem delicada. Eu imagino, até porque essa nomenclatura, né, de relativamente capaz, com 16 anos você pode votar, né, mas isso não implica a afetividade, né, a expectativa desse adolescente também de ser aceito por esse pai, de ter uma relação com esse pai, e de repente eles se encontram num contexto, porque assim, normalmente um pai que precisa ser acionado na justiça para pagar alimentos é que, de alguma forma, a relação está prejudicada também, né? Mas a bem da verdade, antes dele ser acionado na justiça, ele trata muito bem aquela criança, talvez, para evitar ter que cumprir essa obrigação, né? E tem aquela. Isso. É. E tem aquela coisa também de execução, né? É o que todo mundo fala, assim, pensão é a única coisa que dá cadeia no Brasil, né? Se o cara não paga, ele vai mesmo preso. Como que é o procedimento até chegar a isso? Porque o que eu vejo, Soraya, é que muitas mães ficam num dilema muito grande entre lutar pelo direito do filho e, ao mesmo tempo, quando esse cara se recusa, e eu já vi alguns que se recusam mesmo, porque muitas vezes na mente do homem o pagamento está sendo feito para outra, né? Para aquela que, de algum modo, ele rompeu, né? Que teve algum problema da conjugalidade, e não para o filho. Não para as necessidades do filho. Tem essa mistura aí que a gente vê muito nas horas de família, né? Da conjugalidade e da parentalidade. E aí o que acontece é que essas mães ficam num dilema de acionar esses pais e eles não pagarem, ter que ter uma execução, ou deixar os filhos aí sem esse direito, porque nenhuma criança, nenhum adolescente quer ver o seu pai preso, né? E muitas vezes eu vejo que os homens também fazem uso disso. Sua mãe quer me prender, porque eu não tenho mais tanto dinheiro quanto ela acha que eu tenho. Como é que é isso, hein? Então, o que costuma acontecer, né? Nós temos as duas modalidades para pedido de alimentos. Só um minutinho, Ana. Júlia, talvez esteja na gaveta. Dá uma procurada ali, pode passar aqui. A minha equipe aqui tá um pouquinho atarantada, teve muito serviço. Estão trabalhando até agora, né? Estamos trabalhando. Sim. Talvez esteja aí na gaveta. Então, voltando. Existem duas modalidades de pedidos de execução de alimentos. A primeira, se o devedor inadimpliu até 3 parcelas, a gente já pede a execução de alimentos com a determinação de prisão se ele não pagar em 3 dias. Entendeu? Não pagou em 3 dias, ficou quietinho ali, aí nós pedimos para o juiz cumprir a determinação de prisão. Momento em que o juiz expede os ofícios necessários, e em qualquer blitz que ele parar, ou às vezes a polícia mesmo vai na casa dele, né, buscar para cumprir esse mandado de prisão. Mas geralmente eles se escondem, já estão sabendo, e eles acabam sendo pegos nessas blitz policiais mesmo. Né? Ou quando vão trocar um documento, vou no poupa tem. Você sabe que já aconteceu algumas vezes do oficial de justiça ir acionar o pai ali na sala de espera para avaliação psicológica. Exato. Porque ele sabe que vai estar ali, né? Tem uma intimação. Exatamente. Bem nesse estilo mesmo. Então ele é pego meio que desprevenido. Às vezes ele não sabe mesmo que tem um mandato pedido contra ele. Sim. Então, se até três prestações ele inadimplir, a gente já entra com o pedido de prisão, né? Dá essa possibilidade. Passados isso, mais de 3, umas 4, mais ou menos, o que acontece? A partir da 4ª, né? Eu peço para ele pagar, né? E se ele não pagar, eu vou penhorar bens.
carro, contas bancárias, a exceção de equipamentos de trabalho. Um exemplo é o fotógrafo. O fotógrafo, eu não tenho como penhorar o equipamento de trabalho dele, mas eu posso penhorar a moto que ele usa para trabalhar. Aí, esgotados todos esses meios, que não achei bens em nome do devedor, aí sim o juiz decreta a prisão. Mas nós temos uma outra questão com relação à prisão. A prisão não paga a conta. Ele vai preso de 3 dias a 3 meses. E a hora que ele sai, a dívida continua. E eu não posso mais prendê-lo por essa dívida. Ele já pagou moralmente a dívida. Nesse caso, nós temos o devedor contumaz, né? Porque cada vez que você ingressa com uma ação, ele vai preso. Não, vou ficar aqui o dia que o juiz determinou. Eu já ouvi algumas vezes assim, eu não tinha dinheiro para pagar, eu não ia pagar, fiquei lá 30 dias esperando. Fiquei lá. Eu já vi casos, inclusive, porque o advogado ele defende os dois lados, né? Eu já vi casos que a pessoa foi lá na delegacia e falou assim, eu vim aqui para ser preso. Como pagar? Não tem. Não tem, cumpriu, acabou. A dívida continua. Porque pelo lado dos pais aí, eu tô falando de pai e mãe porque é o mais corriqueiro que a gente vê, né? Pelo lado dos pais também, muitos alegam que não tem condições de pagar o que está sendo exigido. E como é que é isso? Então, isso é muito comum também. Porque às vezes ele tem uma obrigação que chega um determinado período da vida dele que ele não consegue mais cumprir. Às vezes esse devedor de alimentos, né, esse alimentante, como a gente fala, esse alimentante tem um declínio financeiro severo. Às vezes ele é uma pessoa que está... Por exemplo, pandemia. Ganha bem, mas de repente, como dizem por aí, a casa cai. Né? Ele não tem mais como suprir aquilo. Ele não pode, por si, falar assim, eu não posso mais pagar, não vou pagar. Ele vai continuar sendo um devedor de alimentos. O que ele tem que fazer? Imediatamente ele procura a Defensoria Pública ou o advogado da confiança dele e ele ingressa com uma ação revisional de alimentos para reduzir. Exonerar não tem como, caso o alimentado necessite, não tem como exonerar. Mas a gente pode reduzir. Mas um requisito essencial, o que acontece muito, que eu vejo na prática, é ingressar com uma ação revisional, falando não tenho mais condições, mas ele não comprova que no passado ele tinha. Então, você precisa comprovar que até o ano passado você ganhava 50 mil reais e hoje você ganha 500. Então, você tem que comprovar isso, senão o juiz não consegue abaixar para você. Até foi uma pergunta que veio pra gente na caixinha, que perguntaram se como é que faz quando o pai ele não tem como você aferir o que ele tem de bens, ou trocou o nome no banco, pôs no nome de outra pessoa, você não tem como mensurar o quanto ele ganha, por exemplo. Como é que faz nesses casos? Geralmente... Ele fala assim, não ganho nada, não tem nada no meu nome. Então, eu já vi casos da pessoa falar que não tem nada e realmente não tinha nada no nome dela. E ela estava andando de Ferrari por aí. Sem brincadeira, sem brincadeira. Estava andando de Ferrari. A justificativa. Não, eu não tenho nada no meu nome, porque quem me sustenta é meu atual cônjuge, que é bem sucedido na vida. Já vi isso também, hein? Exatamente. Então, o que nós fazemos? Os sinais de riqueza. Nós comprovamos por sinais de riqueza. Redes sociais. Esse tem de monte, porque o cara fala, eu já vi muito. O cara fala assim, não tenho, mas no Instagram ele tá lá posando, viajando pelo mundo inteiro, né? Tomando seus bons drinks, né? Passeando de helicóptero, entendeu? Então, e o que é mais difícil é que assim, hoje em dia, né, adolescentes, pré-adolescentes, crianças já têm contas em redes sociais e veem isso. E as crianças ficam muito magoadas. Eles ficam muito magoados. Apesar de não é o que eu peço para as mães, né? Apesar de eu evitar pedir que as mães façam esse pedido para os filhos,
As crianças mesmo salvam esses perfis e guardam numa pasta e depois entrega para a mãe. Sem precisar pedir, a criança não fala, pô, meu pai não me paga pensão, mas olha aqui, entendeu? E aí a mãe acaba juntando isso como prova, né? Nesse caso, esse exemplo da Ferrari, nós comprovamos por investigador. O investigador seguiu ele, viu a rotina dele por uns 15 dias, um mês. E aí ele teve que pagar a pensão, sim, de acordo com o padrão de vida dele, de acordo com a Ferrari que ele andava. Claro, né? Porque assim, o pai anda de Ferrari e a criança tá precisando de material escolar, tá precisando de comida, tá precisando de roupa, de um tênis novo, e o pai tá andando de Ferrari. É uma coisa que fere muito, assim, as crianças. Acontece que muitas vezes os pais ficam bravos e dizendo que é a mãe que fica falando sobre a pensão. E muitas vezes acontece, né? Das mães falam, você não tem porque seu pai não paga pensão. E o que eu já falei algumas vezes aqui nos nossos conteúdos, né, Soraya? É que toda vez que você fala do pai ou da mãe do seu filho pro seu filho, você não está falando do outro, você está falando daquele pedacinho do pai e da mãe que está dentro da criança. Então isso machuca muito. É algo que eu oriento, assim, pais e mães não devem envolver crianças, principalmente as pequenas, nessa questão de pensão. Não precisa dizer, seu pai não pagou, seu pai paga tanto, ou eu já dei, os pais falam assim, eu já pago não sei quanto de pensão para sua mãe, ela não compra um tênis para você. Eu pago não sei quanto e você vem com essa camiseta furada no dia da visita. Então, assim, tem os dois lados dessa história e as crianças ficam meio perdidas aí nessa situação, né? Eu acho que isso é muito complicado. Mas no caso dos adolescentes, não tem como você esconder. É diferente, né? Eles estão naturalmente envolvidos nisso. Ele já tem um senso de certo e errado. Ele já tem o senso de saber que ele está sendo excluído. Então, às vezes, sim. Eu acho que eu falei isso na outra live, às vezes o próprio adolescente me liga para saber como é que tá. O que está acontecendo, seja na ruptura do casamento, como nós falamos anteriormente, seja na prestação alimentar. Ele busca o advogado para saber, né? E a gente vai orientando da melhor forma. Ele não quer pagar? Não, às vezes ele não pode mesmo. Existem os pais que não podem, mas às vezes eles suprem de outra forma. Eles suprem cuidando, levando para a escola. Eles dessa forma. E isso é uma coisa interessante, né, Soraya? Porque assim, eu não posso pagar, mas eu posso levar na escola todos os dias. Ao invés de pagar o transporte escolar, o pai vai lá e leva, ou leva no judô, na natação, enfim. Exato. Às vezes tem alguns pais que eles têm um poder aquisitivo muito baixo, mas eles acabam ganhando coisas da empresa, tipo pacotes de fralda, uma cesta básica, entendeu? Nossa, olha, todo mês eu ganho meu vale alimentação. É uma espécie de ajuda, entendeu? Sim, então, às vezes dá para você compensar o valor em pecúnia, que a gente fala em dinheiro, e in natura, que é prestando um certo tipo de auxílio. Ou seja, não tem desculpa para não ser participativo nessa parte, né? Até mesmo porque se você morar com essa criança, você vai participar, né? Sim, porque eu fico pensando nas mães, né? Às vezes os pais pegam assim, mas eu não tenho, tô desempregado. Eu falei, e se fosse a mãe que tivesse desempregada? Ela ia falar o quê? Ela ia virar para as crianças e falar assim, então, não tem comida hoje. Não, ela tem que dar os pulos e fazer aparecer a comida, né? Esse pai não come, não é? Esse alimentante não se alimenta, é a primeira coisa que a gente pensa. É claro que a gente não pode permitir que ele pague um valor além das suas forças financeiras. Mas ele tem que contribuir de alguma forma. Porque se essa criança estivesse só com ele ia dar um jeito de alimentar essa criança. E agora uma coisa que aparece muito também, Soraya, são os pedidos de compartilhamento de guarda que acontecem depois de uma ação de alimentos. Então esse pai nunca pensou aí em ter a guarda do filho, mas no momento que a mãe pede alimentos,
ele entra com um processo de guarda, meio que para retalhar. Tem alguma relação? Com a guarda compartilhada, tira a obrigação de pagar alimentos? Não, não tira a obrigação de pagar alimentos, porque a guarda compartilhada aqui no Brasil, de modo geral, o costume aqui, a criança tem residência fixa com alguém. Então, quem reside com a criança administra os alimentos daquele que vai pagar, porque não reside com a criança. Então, a guarda compartilhada aí, ela não vai interferir nisso. É claro que se modificar, ou a residência da criança, ela for morar com com o alimentante, exonera-se ele e pode pedir para aquele que não está morando com a criança. Então, você tem essa possibilidade. A inversão. Mas, se fosse, por exemplo, a guarda alternada, aí sim, poderia ser um valor compensatório. Ó, ele gasta 3.000, 1.500 para cada, entendeu? Um mês X eu pago, o outro mês X você paga, né? Mas não exonera da pensão. Sim. Essa obrigação, ela existe, inclusive até a criança se formar, né? O adulto já ter uma formação acadêmica, né? Sim. E passado esse período também, se ele tiver uma necessidade financeira, ele pode pedir novamente pensão. Sim. Peraí que eu acho que tem perguntas aqui. Fê, quais são as perguntas? Por exemplo, quando a pensão é combinada, como que calcula a inflação, esse aumento ano a ano? Como quando a pensão não é feita na justiça, é só um acordo de boca, assim. Foi só combinado entre os... Como é que fica a correção monetária? Como é que isso se corrige ao longo do tempo? Da mesma forma que não tem a obrigação de pagar e eles fazem esse acordo por liberalidade, a atualização monetária também é por conta deles. Pode ser por índice de poupança, IGPM, ou por um índice que nós usamos nos tribunais de justiça, que é uma média de poupança, IPCA, que é o índice de consumo, né? IGPM. Então, eles fazem uma média, que é o que nós calculamos aqui para fazer as nossas ações. Nós utilizamos. Então, isso também tem que ser combinado na hora desse acordo verbal. Como é que vai ser a correção? Exatamente, eles já combinam isso. Numa medida judicial, o que acontece? Se o juiz determinar, ele vai determinar da seguinte forma. Tá me ouvindo? Voltou. Ah, tá. Se o juiz determinar, ele vai fazer da seguinte forma. Se o pai não tiver emprego, tantos por cento de um salário mínimo. Se o pai tiver emprego, tantos por cento do salário que ele recebe mensalmente. Entendeu? Então, a criança ela não vai ter defasado esse valor. Porque o salário, anualmente, ele tem uma evolução, né? Tanto o salário mínimo quanto o salário do pai empregado, né? No vínculo de emprego. Então, ele tem uma evolução anual. Então, não vai defasar nunca aquilo. Então, por isso que eles já colocam dessa forma. Ó, vão fazer com base no salário mínimo ou com base nos rendimentos dele. Sim. Então, por exemplo, o pai está empregado, paga com base no salário dele. Se ele ficar desempregado, vai ser com base no salário mínimo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Qual que é a outra, Fê? A outra é o seguinte. A porcentagem que o pai paga aumenta ou diminui conforme o número de dias que ele fica com a criança? A porcentagem do que o pai paga de alimentos aumenta ou diminui de acordo com o número de dias que ele fica com a criança? Se ele passar um tempo maior com a criança... Se ele fica, sei lá, 15 dias com a criança nas férias, por exemplo. 15 dias de férias. Ele pode fazer isso por determinação judicial. Ele pode fazer uma compensação. Já que ela está comigo, mas isso é só com medida judicial. Se ele não pedir isso em juízo, a obrigação continua a mesma. Entendi. Mas há essa possibilidade de ele falar assim, olha, todo ano ele passa 50% das férias comigo, então eu quero que nesse período eu pague 50% dos alimentos. Porque eu vou gastar com ele aqui. Entendeu? Mas o juiz tem que determinar isso. Não tem como. Sim, isso pode ser feito até no momento em que está
em que está rolando o processo de alimentos, né? Exato. Que vai ser determinado quanto vai ficar. É que, bem na verdade, ninguém se atenta para esse fato, porque não se espera que a criança fique tanto tempo com o outro genitor, né? É muito raro isso acontecer. Está ficando mais comum, mas até então ainda tem uma certa ressalva. Por isso que não, os juízes nem se atentam, nós também, advogados, nem nos atentamos para isso, porque não é muito comum, não. Entendeu? E 13º, bônus, esses extras que o pai ou a mãe que é o alimentante, alimentante, né? Alimentante, que recebe. Isso. Isso. Ele tem direito sobre esses valores extras? Tem. A exceção da participação dos lucros, aquela participação anual dos lucros. Que algumas empresas têm. Isso integra o patrimônio daquele trabalhador. Ele é como se fosse um patrimônio particular, um carro. Ah, tá. Então, tem uma súmula do STJ que determina que, sobre participação dos lucros, não incide alimentos. Porque é o patrimônio, ele não tem uma natureza alimentar. Mas com relação a horas extras, comissões, 13º, exceção de férias, né? A gente tira as férias, todos incidem. Rescisões trabalhistas incide também. Sim. Então, na hora da rescisão, a empresa ou a mãe já informa que o pai está saindo, então parte daquela rescisão já vai para o filho. Numa reclamação trabalhista, se a mãe ficar sabendo, a mãe ou o pai ficar sabendo, agora, pode formar e pegar a rescisão trabalhista, a reclamação trabalhista dos valores ali. Agora sim, o pai que está pagando alimentos, como é que ele pode saber que aquilo está sendo usado, aquele valor está sendo usado para as necessidades do filho, ou se a mãe está usando para ir para balada, para comprar calçado jeans nova? Como é que é isso? É sofrido. É assim, a mãe não tem obrigação de prestar contas. Quem administra os alimentos, ela não tem obrigação de prestar contas. A não ser que hajam fortes indícios de que a verba está sendo desviada, né? Não está sendo destinada ao alimentado. Eu falo alimentado, mas nós escrevemos juridicamente alimentando, né? Que é a pessoa que recebe os alimentos. Mas a mãe não tem essa obrigação. Porém, se ele tiver indícios de algum documento que ateste, tipo, nossa, eu fiz uma plástica, mas ela não trabalha, não tem quem assistente, eu pago um gordo, uma gorda pensão, como que ela fez isso? Né? Então já é um indício. E aí ele tem que entrar com processo. Uma ação de prestação de contas. Aí nessa prestação de contas ela vai ter que discriminar tudo que ela gasta com a criança. O que sobra é da criança. Geralmente não sobra, né? Mas o que sobra é da criança. Não é da mãe, é para alimentar aquela criança. Sim. Espera que eu acho que tem mais uma pergunta. É claro. Pode falar. As mães precisam comer também, né? Na cabeça, quando o pai é preso, acaba sendo acionado, vai preso, mesmo não sendo um bandido. Tem uma pergunta aqui que era um pouco do que eu estava falando para você, que é uma preocupação muito grande, né? Quando o pai é preso, como é que as crianças ficam, né? E assim, eu já vi bastante crianças falando sobre isso, assim, do quanto é traumático. Por quê? Tem uma coisa importante. As crianças que estão em disputa nas varas de família, seja guarda, seja alimento, seja regulamentação de visitas, de alguma forma elas se sentem responsáveis por aquele conflito. Por quê? Na cabecinha delas, se eu não existisse, meus pais não estariam brigando. Então, muitas vezes o que eu vejo, Soraya, é que as crianças se sentem muito culpadas quando o pai vai preso por conta da pensão
e mesmo que elas não tenham culpa, mas a partir da cabeça da criança, né, que é autocentrada, que elas se veem como o causador de tudo que acontece à sua volta, elas se sentem muito culpadas de verem o pai preso ou saberem que o pai tá preso. Como é que você percebe isso, né? Como é que as mães pensam nisso? Como é que isso é para você, assim, na sua prática? A bem da verdade, na minha prática, isso causa uma alegria para a mãe, né? Para O que ele pai dê preso? força. Parece um senso de vingança, sabe? Uma vingança, né? Eu falo que às vezes tem umas coisas nas horas de família em guarda, que é aquele sentimento de ele me paga ou ela me paga. E é um Exato. pagamento que pode estar relacionado com alimentos ou pode estar relacionado só com uma questão emocional. Quando tem traição envolvida, e semana que vem a gente vai falar bastante de traição, Opa. aqui nos meus conteúdos, quando tem traição envolvida, tudo fica mais difícil. Alimentos fica mais difícil, acordo de guarda fica mais difícil, porque o afeto que está por trás de tudo que está sendo judicializado é um sentimento de vingança, é um sentimento do ele me paga, ela me paga. Exato. Então, assim, eu não gosto muito de comentar perto das crianças sobre o andamento dos processos, mas elas acabam sabendo de alguma forma, né? Seja pela mãe, seja por um avô, ou o tio próximo que faz alguns comentários, né? Eu não tenho acesso às crianças. Eu efetivamente não tenho acesso às crianças. Eu vejo, assim, a satisfação da mãe por uma justiça feita, né? Ele foi preso, a justiça está sendo feita, mas ela não vai receber aquele valor. Então, assim, o acesso às crianças eu não tenho. Essa é a parte que eu já jogo mais para o psicólogo. Tanto que, se eu vou fazer alguma reunião, ou se eu vou em alguma ação e me perguntar, eu levo a criança? Não. A criança não precisa ir. Jamais. Não leve a criança, não leve. Eu não quero aquela criança. É claro Sim. que eu já perguntei para uma criança uma vez, porque era amiga da família. Eu perguntei para ela, você quer ir ver seu pai? Porque o pai é distante, ausente, né? E aí? Ela, não, tia, eu não quero. Ela me chama de tia não porque é minha sobrinha, entendeu? Sim. Não, tia, eu não quero. Eu falei, você tem certeza? Ela falou assim, eu nem sei quem ele é, pra que eu quero ver agora? Entendeu? Então, essa é a única criança que eu tive acesso nesse meio, né? E ela não participa de nada também, ela não quer nem saber o que acontece. O fato dela, nesse momento, não querer, né, estar ali, encontrar o pai, não significa que isso não seja dolorido. Porque Exato. todos nós desejamos ter pai e mãe. Mesmo que o pai morreu, mesmo que o pai nunca apareceu, que a pessoa nem sabe quem é o pai. Mas dentro da gente existe a fantasia de quem é esse pai. Aonde ele está, por que ele não me quis, né? O que eu fiz para ele me abandonar? E isso, assim, é a partir do ponto de vista da criança, ela não consegue ter o julgamento de que, assim, poxa, não é que ele não me quis, ele tinha outras questões, ou ele morreu, ou ele precisou se ausentar por alguma questão. A criança sempre acha que foi abandonada, que foi rejeitada. Então, essa questão da pensão também, não querer pagar, ou pagar de um modo que é muito difícil, muito sofrido, com raiva, né? Para a criança é algo vivido como uma rejeição também. Porque eu não sou importante, né? Ele pode comprar tal coisa, mas eu não sou tão importante a ponto dele me ajudar. No caso dessa criança, tem também aquele parâmetro, né? Já se passou tanto tempo, por que agora? É esse questionamento da criança, né? Passou tanto tempo, nunca veio atrás, nunca quis saber de mim, por que agora? Por que eu tenho que ir? Meu orgulho ferido. Claro, mas com certeza. Via de regra, eu não tenho acesso às crianças. Eu procuro tratar tudo com o responsável delas. Eu não gosto de envolvê-las nos assuntos, não. Ai, que bom. Pena que nem todos os advogados pensam assim, né? Eu não gosto.
vai lá, pede para ele tirar foto de tudo que tem na casa e tudo mais, né? Eu não deixo. E isso acontece, isso acontece. Acontece. Vai lá e Acontece. tira foto de tudo para ver evolução patrimonial, indícios de riqueza, né? Sinais de Aham. riqueza. Sim, E às vezes a sim. mãe mesmo pede, ou coisa parecida, mas eu não gosto, não. Não Sim, quero mas que a é criança que discuta esse assunto. e a criança acaba vivendo um conflito muito grande dentro dela, né? Porque ao mesmo tempo que, assim, de alguma forma a gente precisa amar o nosso pai e a nossa mãe. A gente precisa amar, né? E a gente, mais do que precisar amar, a gente precisa ser amado. A gente precisa ser aceito, a gente precisa pertencer àquela família de algum modo, né? Então, essas situações de conflito familiar, seja por guarda, seja por pensão, é sempre algo muito dolorido e é sempre voltado para o lado do que a criança está perdendo, né? Ela está perdendo a oportunidade, por exemplo, de conviver com a família paterna. Quando uma disputa por pensão é muito grande, é muito difícil, a criança acaba perdendo a oportunidade de estar não só com o pai, mas com os avós, com os tios, com os primos. Né? Ela perde a oportunidade de conviver aí, de pertencer à família paterna. E é como se faltasse um Exato. pedacinho dela, né? E assim, eu vejo no dia a dia que isso não é só com relação à criança, a rejeição, né? É com relação àquele senhor idoso que o filho não ajuda, Também, né? entendeu? A mãe que ajudou demais, cuidou daquela criança que virou um homem, uma mulher, tem uma vida boa, e agora a mãe precisa de uma ajuda, às vezes financeira, e não tem. E os pais também podem pedir alimentos aos filhos, né, adultos. Podem pedir alimentos, eles comprovando que não tem mais condições, às vezes tem uma aposentadoria muito baixa, que é insuficiente para comprar, às vezes, os remédios essenciais para a manutenção da vida deles. Eles podem pedir sim, entendeu? Não é tão comum, porque os pais têm aquela. Eu acho que eles têm aquele conceito que só você sabe explicar, de que eles são responsáveis por aquele adulto, aquele filho que já é adulto, né? Mas é muito difícil eles pedirem, assim, é muito difícil. Mas eles também Eu já vi. Uhum. Num caso os filhos estavam tentando interditar o pai, de interdição, e o pai entrou com um pedido de alimentos. Por conta Nossa, meio que para rebater, né? estratégico ele. Os Então, às casos- vezes a interdição é mais por patrimônio e não por preocupação. A Entendeu? Solange está perguntando aqui, Soraya, e quando é a mãe que abandona, tem que pagar pensão? Sim, a mãe que abandona também tem que pagar pensão. Como eu falei na Sim. outra live, eu conhecia o primeiro homem que pediu pensão alimentícia para a mulher, né? Ele foi Aham. abandonado com 5 crianças. Meu Deus, o 5 que eu graus. faço? 5 crianças. E ele foi o primeiro da história aqui no Brasil que pediu alimentos para a ex-mulher. Entendeu? É bem mais difícil, né? Geralmente são as mulheres que seguram essa barra aí sozinhas, né? Porque às Agora vezes os tem, caras desaparecem também. desaparece, mas tem mãe agora que desaparece, né? Tem uma Sim, coisa sim. interessante aí. E quando o genitor é menor? Ah, boa pergunta. Boa pergunta para Então, você responder. boa pergunta para responder, já que ninguém perguntou, eu vou responder. Às vezes acontece, né? Genitores Sim, com sim. 13, 14, 15 anos, né? A gente A vê até 12. gravidez na adolescência, muito comum. Então, ele não Infelizmente, no trabalha nosso país. ele não trabalha, ele é dependente financeiro de alguém, né? Uhum. E aí, esse provedor financeiro dele é quem arca com os alimentos do neto, né? Uhum. Então, assim, Uhum. o dever existe, vai ser imposto contra aquela criança, aquele adolescente, mas quem vai suprir é o responsável legal dela. Porque ele não é maior de idade, né? Ele ainda não é totalmente Ele capaz, né? Peraí que tem uma ainda, pergunta. ele Pode ainda é falar. dependente, né? Dependente Sim, financeiro de alguém. Então, a sim. conta vai para quem paga a conta dele.
Justo, né? E assim, acho que é importante para os avós também, né? Eu vejo que cada vez mais comum os avós pedindo regulamentação de visitas, né? Essa é uma relação que cada vez mais a gente está vendo o quanto ela é importante e quanto os avós também querem participar e se beneficiam aí dessa convivência com os netos. Eu vou ver mais uma pergunta aqui. Se o pai, por exemplo, não paga a pensão, ele perde o direito da visita? Opa, essa também é boa. Se o pai não paga a pensão, ele perde o direito de visitar o filho? É uma pergunta Nossa, boa. essa. Muitas mães falam assim, enquanto não pagar, não vai ver. Exato. Mas isso caracteriza uma alienação parental, né? Aí a gente vai deixar pra live de alienação parental, hein? Não, olha, o não pagamento da pensão não afasta o direito de visita, né? Porque não é um direito do pai, é o direito da criança. Entendeu? Isso, ai, que bom que você falou, Soraya, porque isso tem que ficar claro, é o direito da criança. Da criança, não é do pai. Então, do mesmo jeito que ela tem o direito de receber os alimentos, ela tem o direito da visita, ela tem o direito de cuidados, entendeu? Tudo que o pai e a mãe faz é dever, não é direito. Então, por isso tem que ficar bem nítido isso. Então, não adianta a mãe chegar e falar assim, enquanto não pagar, não vai ter visita. Se ele não tem uma determinação que o mande para a cadeia porque ele não pagou a pensão, ele pode visitar aquela criança a hora que ele quiser. E se ele necessitar, ele pode pedir auxílio policial. Ó, eu tenho uma regulamentação de visitas e ela não quer cumprir, mas ele não pagou a pensão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto é que são processos que correm independentes, né? Correm independentes. Eles têm Você não pode pedir guarda, alimentos... Eles têm ritos específicos, entendeu? Sim. Dependendo da natureza, eu até consigo acumular esses pedidos em uma ação só. Mas, para garantir uma efetividade de direito, é melhor fazer cada rito no seu efetivo procedimento. Sim. Para evitar Os juízes não gostam, os juízes não gostam que... eu nunca... Não, já peguei caso que tem alimentos também, mas geralmente os alimentos eles são separados, assim, da discussão da guarda e a discussão dos alimentos. Os juízes também não gostam de juntar isso, não, porque são coisas que precisam de trabalhos diferentes, de uma percepção diferente, né? Quando a gente está falando de visita, de guarda, a gente precisa pensar no bem-estar da criança, no vínculo que existe com a mãe, com o pai, na condição do desenvolvimento, se essa criança já tem condição de passar horas com o pai, se ela já tem condição de pernoitar. Então, isso precisa ser avaliado em cada caso, né? Então... o ideal, assim, é que seja pelo rito especial mesmo. Justamente pelo que você falou. Ele tem uma especialidade aí que a gente precisa aferir. Mas quando são crianças um pouco maiores e tudo mais, eu entro com a acumulação de pedidos. É possível, né? Porque não tem tanto atrito. Às vezes é só uma birrinha entre os casais e eu consigo resolver assim com essa acumulação de pedidos. Mas geralmente a gente faz pelo rito especial. A Simone está falando que, mas também não é justo, o pai paga pensão direito e a mãe não deixa o pai ver. É isso, né, Simone? A pensão não tem nada a ver com a convivência, com o vínculo pai e filho, com o vínculo mãe e filho, né? Isso é importante para o desenvolvimento da criança, para que a criança possa se sentir aceita, né, pertencente aí a essa família. Ela precisa da convivência, ela precisa, até para a construção da própria autoestima, gente, isso é muito importante. As experiências que a gente vive na infância, elas vão construir a pessoa que a gente vai ser na vida adulta. Né? Essas experiências são a base aí da nossa personalidade, do nosso modo de compreender o mundo. Então, se as crianças vivem essas experiências de briga, de polícia chegando na porta, de intimação, de discussão. Nossa, outro dia, num caso que o pai deu uma pedrada na cabeça da mãe na hora que ela veio visitar os filhos. Não, gente, tem umas coisas assim que você fala...
Putz, como assim? Imagina as crianças vendo isso, como é que fica a cabeça de uma criança que vê uma situação de violência, que é muito comum, né? Enfim, a gente precisa preservar as crianças dessas experiências para que o cérebro delas cresça saudável, porque o emocional delas cresça saudável. Eu fico pensando aqui comigo, né? Não me pautando ao direito. Que importância essa criança tem para esses pais? Porque assim, a mãe fala, ai, não vai ver, não quero ficar obstruindo o acesso à criança. A criança é importante para ela? Já não sei, eu já tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que a criança tem que ter o convívio de ambos. As famílias, elas são diversas, algumas são erradas, algumas são certas, mas a gente não tem como definir o que é certo e o que é errado. Entendeu? O que a gente tem que definir é que aquela criança precisa do afeto dos dois lados. E um pouco do que a gente falou também semana passada, né, Soraya? Às vezes os pais esquecem que as crianças vão crescer, né? Que as crianças vão chegar no momento em que elas vão tirar as próprias conclusões. Eu falo muito isso para os pais que eu atendo, né? Eu falo, em algum momento ela vai viver a experiência com esse pai. Ah, mas ela fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, não sei aquilo. E qual é a experiência que a sua filha ou seu filho tem com você? Porque isso vai falar mais alto, vai chegar uma hora que a criança vai começar a se questionar. Putz, mas minha mãe fala que meu pai é isso, mas quando eu tô com ele é tão legal, eu gosto tanto de estar com ele, a gente se diverte, ele cuida de mim. Né? Pera, tem alguma coisa errada aí. É aquela história que fala também, né? A criança chega um determinado momento da idade dela que ela vai atrás do excluído, né? Do pai excluído. Entendeu? Ela Exatamente. Ela quer saber quem é aquela exatamente, pessoa. Exatamente. E mesmo num processo mesmo numa disputa, as crianças conseguem identificar o lado mais frágil. Eles percebem de alguma forma. Às vezes é pedido por isso, porque a criança foi atrás do excluído. Ela quis aquele convívio. Entendeu? Aí Sim. entra a briga da guarda, né? Sim, sim. As crianças têm um senso de justiça muito forte. E quando elas veem que um dos pais parece que está sofrendo mais com o divórcio, ela tenta compensar aquilo. E aí é um engano dos pais acharem que as crianças não estão entendendo nada. Né? Elas estão só reagindo ao outro. Não, porque... E aí isso é que a gente vai discutir um pouco na live de alienação parental, Soraya. Que é assim, já vamos dar um gostinho, porque é da semana que vem. Para quem tiver aí e quiser saber de alienação parental, vai ter que participar da nossa próxima. Mas já vou começar a falar um pouquinho. É importante, né, porque as crianças elas vão se alinhando àquele que elas veem que sofre mais. E aí elas tentam dar mais amor, dar mais carinho para esse, e muitas vezes ficam hostis ao outro. Por exemplo, quando é o pai que sai de casa e a mãe fica muito mal, elas entendem que o problema foi do pai, mas não tem culpados aí, né? Quando um relacionamento já não dá mais certo, não dá para forçar o outro a amar. Assim que a gente estava falando sobre a história do abandono afetivo, não dá para você pagar uma sentença, fazer uma pessoa dar amor, né? Do mesmo jeito que não dá para forçar uma relação que já não vai mais. E as crianças, elas tentam equilibrar o tempo todo. São as que mais sofrem. É o tiro que sai pela culatra aí de quem tenta alienar, né? Tirar aí o outro da jogada. O que você está falando? Tá acabando o nosso tempo? Tá acabando o nosso tempo. O tempo passa muito rápido quando a gente se diverte. Tá muito rápido. Tem mais alguma coisa, Soraya, que você quer deixar aí para os nossos convidados da nossa live que participaram aqui com a gente? Ex-cônjuges, eu vou falar rapidinho. Quando vocês estão numa situação financeira muito difícil, vocês podem pedir alimentos para o ex, tá bom? Não esqueçam, vocês viram os alimentos provisórios. Entendeu? Às vezes uns alimentos temporários, sim. Até que você se estabeleça. Sim, às vezes a mulher abre mão aí de trabalhar porque o homem consegue suprir aí a família de um jeito que ela possa cuidar dos filhos, aí na hora do divórcio ela fica com os filhos, sem renda, o padrão de vida cai, e aí como é que fica? Então dá para pedir. Dá para pedir. Nesses casos... Temos 30 segundos, 25 segundos. Dependendo da idade, é vitalício.
Opa, olha só. Soraya, então a gente já vai fechar aqui, vamos se despedir. Gente, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas perguntas.